ar o programa 3 em 1. Eu sou Kátia Gomes e ao meu lado estão as jornalistas Fátima Uchoa e Samantha Peçanha. No mês em que comemoramos os 35 anos da Constituição Federal, nada mais oportuno que trazermos para a nossa poltrona de convidadas uma mulher que nos inspire a ampliar a participação feminina na política. Pois é, e na verdade a nossa convidada conseguiu destaque em duas áreas majoritariamente masculinas, a política e o direito. Nós convidamos uma advogada que foi professora universitária por mais de uma década e começou a carreira política em 2002, quando foi eleita deputada estadual em Mato Grosso do Sul. Também foi vice-governadora do estado e a primeira prefeita mulher por 2 mandatos do município de Três Lagoas, cidade natal dela. É isso, em 2014 ela foi eleita para o Senado Federal, onde foi a primeira mulher a presidir o colegiado mais importante da casa, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em 2022 disputou a presidência da República e no mesmo ano foi considerada pela BBC uma das mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo. Atualmente é ministra do Planejamento e Orçamento no atual governo federal. Um currículo que nos motiva e nos faz acreditar que o princípio constitucional de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações não é uma utopia. A mulher inspiradora de hoje, como vocês perceberam pelas fotos no telão, é Simone Tebet, ministra que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao 3 em 1. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada, Fátima, Samantha. Em seus nomes, eu cumprimento todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando pela TV. Muito obrigada. Ministra, então, eu queria começar o programa falando um pouquinho sobre a sua vocação para o direito. Conta pra gente como que surgiu essa escolha. Mas, Kátia, foi tão espontâneo, assim, porque na minha vida, né, a minha grande fonte de inspiração profissional sempre foi meu pai. E eu não me lembro, não tenho lembrança do meu pai advogado ou promotor de justiça. Quando eu tinha 5 anos de idade, ele já tinha virado prefeito de Três Lagoas. Mas ele falava com tanta paixão do direito, ele foi um grande tribuno, ele era de júri, ele era defensor, no caso, na área criminal, que eu me encantei desde muito cedo com o direito. Então, assim, eu nunca pensei em ser arquiteta, dentista, médica ou não ter uma faculdade. A minha ideia era fazer concurso para o Ministério Público. Mas a senhora atuou como advogada? Atuei como advogada por mais ou menos 2 anos. E pensava em ingressar na política? Não, é um episódio interessante. Porque assim que eu entrei muito cedo na faculdade, eu entrei com 16 anos, fui fazer faculdade no Rio de Janeiro. Naquela época, gente, não tinha internet, não tinha celular, era falar com pai e mãe uma vez por semana. Então, imagina uma jovem, né, mulher e de 16 anos num período ainda, assim, estávamos passando o período da transição democrática e morar no Rio de Janeiro. E eu me formei muito nova. Quando eu voltei, meu pai ia sair candidato, e ele falou, eu tinha acabado de fazer inclusive uma pós-graduação de 1 ano, e ele falou, eu quero que você me substitua em algumas aulas de direito. E eu comecei como professora substituta, mas eu era sempre muito caxias, muito determinada, eu achava que eu tinha que fazer tudo com excelência. E aí eu me tornei professora de direito administrativo, que é como se administra uma cidade, um estado, um país. E durante o tempo que eu fiquei, foram 12 anos em sala de aula, as pessoas falavam assim para o meu pai, ela tem vocação para a política, fala para ela ser candidata. Eu falava de jeito nenhum, porque eu sempre tive paixão pela política, mas pelo lado dos bastidores. Gostava de entregar santinho, pacotar material, mexer com palanque, estar lá em cima do palanque, vendo aqueles grandes homens públicos falarem brilhantemente de democracia, de direitos, de justiça social. E eu demorei 4 anos para ser convencida pelo meu pai. E ainda fiz um combinado com ele. Eu vou fazer um teste, vou te atender nesse pedido, mas eu não sei se eu fico com mandato eletivo. Aí comecei a minha vida pública como deputada estadual. E, ministra, a senhora falando aí um pouquinho do seu pai, eu queria saber justamente isso. A senhora recebeu apoio da sua família quando decidiu trilhar essa carreira política? Porque o seu pai, né, o saudoso Rames Tebet, foi prefeito, governador, senador. Ele influenciou muito nessa decisão?
Eu falo assim que acho que eu sou a cara do Brasil, no sentido assim, de vir de uma família muito tradicional e conservadora, mas ao mesmo tempo eu tive um pai muito progressista no papel de que homens e mulheres, filhos ou filhas têm o direito, os mesmos direitos, têm que estudar, tem que ter uma profissão e tem o direito de estar onde quiserem. Então, ao mesmo tempo que meu pai era muito conservador, olha o tamanho da saia, o comprimento da saia, não, olha o tamanho do brinco que você está usando, ou era contra a tatuagem, por exemplo, naquela época, né? Ao mesmo tempo, ele era muito progressista nesse sentido da igualdade de direitos. E ele sempre me estimulou, tanto que o convite foi feito por ele, a insistência foi vinda muito mais da voz dele e depois, obviamente, do meu marido, que é um grande companheiro que sempre me incentivou na vida pública. Então, essa paixão pela política vem desde que a senhora é pequena, não é? E ela foi aumentando à medida que a senhora entrou mesmo na política e estava ali como uma referência, podemos dizer assim? Samantha, assim, eu venho de um lar muito religioso. A minha mãe tem uma fé daquela que ajoelha e faz milagres, né? Assim, meu pai ficou muito doente, dificilmente sairia de uma mesa de cirurgia. Eu ouvia minha mãe católica com o terço, joelhando, fazendo promessa, dizendo assim que a oração ela tem muita força, né? A fé tem muita força. E minha mãe sempre nos ensinou assim que na vida a gente tem uma missão, que ela, usando talvez uma passagem bíblica, ela falava assim: Deus vai nos cobrar na justa medida do que Ele nos dá. Ele te deu tudo, saúde, você é uma pessoa que tem saúde física, tem capacidade de estudar, tem uma condição financeira que te permite estudar, não precisa trabalhar, né, muito nova. Então, ela falava, Deus vai te cobrar os talentos que Ele te deu, né? Ele vai pedir que você abra as mãos e veja o que você fez com ele. Então, diante disso, e o fato de que desde os 5 anos de idade, meu pai estava prefeito da minha cidade, num momento de miséria no Brasil, nós estamos falando da década de 70, né? Um momento onde, assim, a maior parte da população brasileira, grande parte da população brasileira, a maioria, não tinha necessariamente as 3 refeições por dia. Eu me lembro de um episódio que me tocou muito, eu devia ter 7 ou 8 anos de idade, meu pai me convidou para um lugar muito distante, para mim era muito distante, né? Muito escuro. Eu cheguei lá, eu vi crianças que estudavam na mesma escola pública que eu estudava ali, e aí eu vi a diferença, porque eles fizeram uma contagem regressiva, 10, 9, 8 e tal, e da escuridão se fez a luz. Meu pai estava levando luz para um bairro, e ali eu vi que os meus colegas, ou aquelas crianças igual a mim, não tinham, por exemplo, uma geladeira, né? Não, tinham que estudar à luz de lamparina ou de vela, ou dormir cedo, porque não tinham energia elétrica. Então, esses episódios da vida, né, do cotidiano de um pai prefeito, das desigualdades, aliada a uma mãe que sempre estava ali alertando, olha o que você tem, o que as pessoas não têm, eu acho que fizeram desde cedo eu optar, não só também pelo direito, mas como professora de direito público, procurar sempre mostrar que o homem público tem a missão de servir. Então, é um pouco isso. Eu trouxe para a vida pública como política aquilo que eu aprendi, de alguma forma, dentro da minha casa. Bom, ministra Simone Tebet, a senhora desbravou aí muitos caminhos na política e foi a primeira a conquistar o espaço feminino em várias situações na sua trajetória, como, por exemplo, eu peguei até a minha colinha aqui, ó, foi a primeira prefeita no estado de Mato Grosso do Sul, como eu já falei até na abertura do programa, a senhora foi, por 2 mandatos, a primeira mulher prefeita na cidade de Três Lagoas. A senhora também foi vice-governadora do estado, foi a primeira mulher a presidir a CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, que é uma das mais, se não a mais importante comissão daquela Casa Legislativa. E como é que foi essa sua jornada do ponto de vista de ser mulher num ambiente aí tão cheio ou dominado por homens? E eu demorei para ver que havia necessidade de se ter coragem, assim, eu demorei para perceber isso, né? Porque, assim, quando eu comecei a fazer política, não tinha essa coisa de falar de violência política. Ela acontecia contra a mulher e a gente achava que aquilo era uma coisa natural. Então, assim, para a mulher que entra na vida pública, no espaço público como um todo, da jornalista mulher passando pela médica ou pela candidata a vereadora, a minha geração, ela recebia misoginia ou violência política ou violência profissional, mas a gente não percebia isso. Então, talvez não tenha exigido de mim coragem, as coisas foram acontecendo, eu sempre fui uma pessoa assim, muito proativa, sempre fui muito otimista, eu não fico contando as pedras pelo caminho, eu prefiro tirar essas pedras do caminho, porque se ficar contando a gente vai perder muito tempo.
Então, se fecha uma porta, eu pulo pela janela. Então, eu sempre fui uma pessoa muito proativa. Mas depois, no final, quando eu olho para trás e vejo esses números, e mais, eu fui a primeira líder da maior bancada do Senado, que é do MDB Mulher, foi a primeira candidata à presidência do Senado em 198 anos de história no Senado, sabendo que ia perder a eleição, mas eu queria deixar essa marca para falar assim, um dia eu vou ter orgulho de estar sentada na minha cadeira aposentada, lá, velhinha, vendo alguma mulher sentar ali na presidência do Congresso Nacional. Então, isso foi acontecendo num primeiro momento, sem exigir de mim coragem ou muita determinação, fui fazendo, mas depois, quando eu cheguei no Senado e eu encontrei tantas portas fechadas e eu vi que aquilo tudo que acontecia comigo não era normal, aí aquilo foi me dando força e coragem para falar, bom, se eu sei que está errado, até porque eu fiz direito, né, e injustiça é algo que me incomoda muito, eu tenho que usar a minha voz para combater e para reagir. E aí, dentro desse processo, eu gosto muito de contar essa história, porque assim, o Ocidente, né, o Brasil, o Ocidente serve muito para os jovens, né? Nós temos a mania de dizer o seguinte, pessoa bem-sucedida é aquela que só tem vitórias na vida. Né, quando na realidade a gente se esquece do caminho, né, tão importante, como dizia Guimarães Rosa, do que a partida e a chegada é a caminhada. E a caminhada é feita de obstáculos e de derrotas. As vezes que eu mais ganhei foi quando eu perdi. Porque quando eu tive a coragem de ser candidata à presidência do Senado, sabendo que ia perder, porque eu queria denunciar algumas coisas, fez com que o presidente Rodrigo Pacheco, meu particular amigo, fomos colegas, né, criasse a liderança da bancada feminina. E as mulheres se reuniram e disseram, peraí, a liderança só surgiu porque você foi candidata, então foi criada a liderança da bancada feminina no Senado por conta disso, então você tem que ser a primeira mulher a liderar. E em seguida veio a CPI da Covid. E na CPI da Covid, ninguém indicou mulher. Numa CPI que fala de vida, todos os líderes indicaram homens. E nós não podíamos indicar ninguém porque a liderança ainda estava sendo constituída. Então, eu fui para dentro da CPI a pedido das colegas para dizer o seguinte, nós queremos espaço de fala. Nós não podemos votar relatório, nós não podíamos votar, mas aí nos foi dado, como uma espécie de concessão, que a cada 5 homens falando, uma mulher iria falar. E foi aí que as mulheres se fizeram presentes e o Brasil começou a enxergar sobre uma outra ótica senadoras da República, porque elas brilharam dentro da CPI. As maiores denúncias aconteceram através da minha fala, através das falas das minhas colegas, né? E a partir daquele momento, e eu de alguma forma me tornei conhecida por 1/3 da população brasileira, o meu partido falou, olha, você podia ser candidata à presidência da República, sabendo mesmo com a dificuldade que a chance de ganhar era 0,5%, não é nem 1%. Falei, de novo, nós vamos abrir caminho para o campo democrático. E, de novo, eu perdi, mas tivemos um protagonismo no segundo turno que foi muito importante, fundamental, e acabei sendo convidada para ser ministra. Então, assim, acho que o grande recado que eu tenho da minha vida política é isso, para as mulheres e para os jovens de modo geral, não tenham vergonha das derrotas, assimilem as derrotas e extraiam das derrotas o que ela tem a oferecer, que ela vai abrir outros caminhos que muitas vezes a gente não está esperando, né? E, inclusive, quando nós olhamos para trás, apenas 25 mulheres participaram da Constituinte. E, como a senhora disse, a senhora abriu vários caminhos, né, para as mulheres na política. Como é que vai ser essa política para as mulheres daqui para frente? Ainda mais quando falamos, né, dessa geração que atualmente está tão combativa e também não recebe mais certas coisas com tanta naturalidade. Samantha, sabe que algo que também me deixa muito feliz nessa evolução dessa minha jornada? Eu comecei a minha vida pública num momento em que mulher não costumava votar em mulher. Não era só um ditado ou um jargão. A gente sentia isso. Nós, mulheres, tínhamos dificuldades em votar em mulheres, não era por nenhum tipo de discriminação. É que nós não nos víamos empoderadas. Então, como nós tínhamos a autoestima baixa, nós falamos assim, imagina, será que uma mulher vai dar conta? Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade tinha 100 anos de história, não tem sentido, né? Então, houve uma mudança, talvez de uma geracional nos últimos 10 anos, eu acredito, 8 anos, impressionante. Né? As mulheres sabem que uma mulher puxa a outra, né? Que se uma mulher estiver projetada, ela vai estar sendo, as mulheres vão estar sendo reconhecidas pelo seu papel.
Acreditadas, né? Serão acreditadas. Então, eu acho que com isso eu acabo, não preciso nem continuar. Não. Quer dizer, eu acho que eu respondo, quer dizer... Respondeu já. O futuro está aí, né? Está na nossa porta, só depende de nós. É né? isso mesmo. Verdade. Falando agora sobre violência doméstica, que esse assunto realmente é muito latente. A senhora, como senadora, por sua iniciativa, foi criado no Senado Federal o Observatório da Mulher contra a Violência. Os trabalhos desenvolvidos por esse órgão já têm resultados práticos? Fátima, é interessante. Eu cheguei em 2015 no Senado e foi a primeira vez que se criou a Comissão Mista, Câmara e Senado, Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. E eu fui a primeira mulher a presidir essa comissão. Eu já vinha com uma experiência de prefeita, no dia a dia, vendo, né, essa violência que normalmente ela era escondida, de números que são subestimados da violência contra a mulher. A mulher, há números assim, vergonhosos e assustadores, que 2 a cada 3 mulheres sofre ou sofrerá algum tipo de violência na sua vida. Não necessariamente física, mas violência. Eu já recebi violência, né, ainda que não física, né? Então, acho assim, que todas nós. Assim, então esse número está subestimado. Não é 2 a cada 3 mulheres. Eu acho que é 2,9 a cada 3 mulheres. Pouquíssimas mulheres no Brasil não sofrem algum tipo de violência. Então, quando essa comissão foi criada, nós vimos que, antes de mais nada, antes de fazer alguma coisa, embora nós fizemos muito, a lei do feminicídio foi da nossa geração de senadoras lá, do acochamento, né, do assédio pela internet, enfim, e todas essas leis que foram atualizadas, que foram melhoradas. Mas eu percebi o seguinte, além de fazer leis, nós precisamos... A primeira coisa que nós temos que ter é o diagnóstico. E nós não temos esse diagnóstico, nós não tínhamos os dados básicos, nós não tínhamos nenhuma instituição oficial no Brasil só voltada para isso. Então, nós criamos o observatório, ele é muito modesto, mas ele tem a capacidade, com a ajuda do Data Senado, que é um órgãozinho de pesquisas, de coletar informações através do telefone, fazer pesquisas constantes para colocar o diagnóstico, quer dizer, que Brasil nós somos em relação à violência contra a mulher. Então, esse é o resultado que nós temos. É a coleta de dados, a coleta de informações através desse observatório. E daí faz toda a diferença, porque você coloca o dinheiro certo no lugar certo. Ministra, ainda falando sobre violência doméstica, a gente vem percebendo mudanças na Lei Maria da Penha ao longo dos anos. Uma delas foi a que garantiu medidas protetivas imediatas para vítimas, sem que seja preciso o inquérito policial, por exemplo. Na sua visão, essa mudança ela representa mais um passo para a proteção integral da mulher? Esse foi um projeto da minha autoria, a pedido, inclusive, do judiciário, das mulheres magistradas, das promotoras, enfim, que lidavam no dia a dia com essa situação. A diferença de uma medida protetiva, concedida ou não, significa vida ou morte para uma mulher. Então, esperar que um juiz dê a medida protetiva, que é afastar os corpos, ou seja, falar para o homem, enquanto não tiver decisão, você não pode chegar perto da casa, chegar perto dessa mulher que você agrediu, faz toda a diferença entre a vida e a morte desta mulher, que muitas vezes é mãe, que pode deixar crianças órfãs. Então, diante desse cenário, o que nós previmos, ouvindo, obviamente, a Justiça e o Poder Judiciário, nós estabelecemos que qualquer autoridade pública envolvida, do policial, civil, militar, portanto, passando pelo delegado, qualquer um pode dar essa medida protetiva temporária, ela afasta e imediatamente vai para o juiz, mas já afasta os corpos, porque às vezes leva 3, 4 dias para o juiz, ou mesmo 24 horas, e essas 24 horas faz toda a diferença na vida dessa mulher. E dentro da sua experiência, ministra Tebet, o que está faltando ainda para que a gente acabe com essa disparidade, como, por exemplo, a disparidade salarial entre homens e mulheres? O que está faltando para isso? Agora está faltando pouca coisa. Foi uma das principais bandeiras da minha campanha e eu pedi para o presidente Lula, quando eu fui apoiá-lo, eu falei, mas eu gostaria de fazer 3, 4 pedidos de ações políticas importantes. E uma delas foi exatamente aprovar uma lei garantindo igualdade de salários entre homens e mulheres, porque a lei que nós fizemos na reforma trabalhista, ela ficou mal redigida e acabou não tendo efeito. E já estamos em 6 meses de mandato
já foi aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado, foi sancionado pelo presidente, portanto já é lei, que é o primeiro passo, e agora os ministérios estão regulamentando para ver de que forma fazem a fiscalização na iniciativa privada para que mulheres recebam os mesmos salários que os homens, tendo a mesma função e o mesmo tempo de serviço. E a gente sabe o quanto isso é importante, não só porque é um direito inalienável da mulher, mas o quanto isso também gira positivamente na economia, o quanto isso coloca dinheiro na economia, né, no mercadinho, porque a mulher ela não fica com esse dinheiro, ela gasta com a família, ela movimenta, ela não guarda debaixo do colchão, porque ela precisa desse orçamento. O quanto isso gera também de emprego, né? Isso gira a economia, isso tem estudos mundiais que falam que isso acresce o PIB do Brasil, a igualdade de salário entre homens e mulheres. Então agora é a fase da regulamentação e, óbvio, a gente só vai ver isso ao longo de anos, vai ser um crescente, né? As empresas, a iniciativa privada tendo esse reconhecimento e percebendo que isso não é gasto, isso é investimento. É isso. Nós falamos aqui sobre todas nós já termos passado por alguma situação de violência, né? Não necessariamente física, mas existem vários tipos de violência. E eu acredito que todas nós aqui também já devemos ter passado por alguma situação de discriminação pelo simples fato de sermos mulheres. A senhora já passou por uma situação dessa? Tem alguma situação marcante que possa compartilhar aqui conosco? Várias vezes, mas assim, talvez o que tenha sido mais publicizado foi na própria CPI da Covid, onde os parlamentares estavam assim muito contundentes, fazendo perguntas muito firmes para o Controlador-Geral da União, para a CGU, e o ministro. E quando eu fui fazer uma abordagem técnica, profissional, porque eu sou advogada, então a discussão foi no mesmo nível, né? Ele me chamou de descontrolada, né? Enfim, dizendo que eu estava descompensada, como quem diz, que é a velha máxima, né? Essa é a menor das violências, mas a que foi mais publicizada. Eu já tive ameaça de dedo, daquela postura do homem de estufar o peito e vir para cima, e a gente ter que recuar. Isso já aconteceu algumas vezes enquanto eu estava no Legislativo. Mas essa, por ter sido ao vivo, foi paralisada a CPI, saiu nas capas de jornais, esse enfrentamento assim do nada, porque parece pouco, mas isso não dá para contar porque o tempo não nos permite, mas isso vem de uma história, né? A mulher, quando ela precisam, entre aspas, querem colocar a mulher no seu lugar, né, no lugar que eles acham que nós devemos estar, que é dentro do lar, na vida privada, né, ela é considerada, e quando ela é muito combativa, ela é chamada de histérica, de descontrolada, né, de louca. Então, assim, fisicamente teve ameaça, mas não teve vias de fato no passado. Quando não há argumento, vai inferiorizar o outro lado. Ministra, mudando agora um pouquinho de assunto, como que foi exercer a maternidade dentro de todas essas escolhas profissionais? Kátia, eu acho que é a hora da gente falar também, que a gente está falando muito entre homens e mulheres, mas lembrar que há uma geração de jovens vindo aí que são verdadeiros parceiros dessa pauta humanitária que é a igualdade de gênero entre homens e mulheres. Eu tenho visto uma geração de meninos, quando eu digo meninos, porque qualquer jovem de 25, 26, 28 anos é menino para mim, tem idade para ser meu filho. Então, eu tenho visto uma mudança geracional, muito mais aberta, mais democrática, mais preparada para proteger, defender as mulheres. E eu tenho a sorte de ter um companheiro que, embora não seja jovem, é mais velho do que eu, mas que ele tem essa alma, assim, progressista e é um grande parceiro. Então, na minha casa, nunca teve essa coisa assim. Ele não sabe trocar uma lâmpada. Desculpa, Eduardo, estou te denunciando aí. Mas, assim, nunca teve essa coisa, quem tem que fazer o serviço dentro de casa é a mulher, né? Ainda que mal feito, ele vai fazer. Então, ele, meu grande parceiro na criação das minhas filhas. E isso faz toda a diferença. Isso me deu a tranquilidade, porque maternidade, para mim, é algo que eu sempre quis, né? Assim, eu não abriria jamais mão de ser mãe por uma opção, né? Cada mulher tem o direito de ser o que quiser e fazer o que quiser, mas eu tinha essa coisa de ser mãe, e de ser mãe no sentido não só de ter filhos, mas de criar, né? Não é uma tarefa fácil. Faz diferença. A gente tem tripla jornada de trabalho, eu me anulei na minha área social, não frequentava casamentos, batizados, festas, aniversários, não me viam em restaurantes, em shows, praticamente por 15 anos,
que era o tempo que tive que ficar com as minhas filhas na hora que saía do trabalho, finais de semana, à noite, na hora do almoço. Agora, voltando um pouquinho ao assunto Constituição Federal, a gente sabe que a nossa Carta Magna ela vem passando, se transformando ao longo dos anos de 88 para cá, nesses 35 anos, por mudanças, até pela necessidade social. A senhora acredita que a letra de lei, ela é o suficiente para a nossa realidade? Olha, Fátima, eu diria assim, sem medo de errar, que nós poderíamos reduzir a nossa Constituição deixando apenas 10% que consta nela. O problema não está na lei, o problema está nos homens e mulheres. Aí no sentido, o problema está numa cultura, numa sociedade, né, de um país tão rico com um povo tão pobre, onde o primeiro e o segundo artigo da Constituição, do primeiro ao 8º artigo, está praticamente tudo aquilo que nós sonhamos para um Brasil. Né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e um dos objetivos principais, e está lá na Constituição da República Federativa Brasileira, é erradicar a miséria, diminuir a pobreza, diminuir as desigualdades regionais. Você falou do Nordeste. Né? A cara mais pobre do Brasil está no Nordeste brasileiro, né? E normalmente é uma mulher. A cara mais pobre do Brasil é sempre uma mulher do Norte e do Nordeste do Brasil. Aliás, o recorte é sempre esse: gênero, raça e região. Então, a cara mais pobre do Brasil é de uma mulher negra do Nordeste ou do Norte brasileiro. E não é isso que prega a Constituição. Está lá no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantida a todos o direito à igualdade, né? O direito à liberdade, o direito à propriedade, enfim. E quando a gente olha na prática, não é isso que acontece. Então, não vejo que o problema está em mudar a lei, mas sim na aplicação da lei. Isso passa por mudar a mentalidade de uma geração e de um país. Ministra, infelizmente o nosso programa está acabando, mas passou rápido, mas antes, calma que ainda não acabou, temos um vídeo de uma pessoa que trabalhou com a senhora e que inclusive a acha uma mulher inspiradora. Então, por favor, vamos acompanhar. Simone Tebet, hoje ministra, ex-senadora, candidata a presidente da República e uma longa ficha de serviços públicos na área do legislativo, do executivo, é uma inspiração para todas nós mulheres. A começar pelo fato que a Simone foi 2 vezes candidata à presidência do Senado, uma coisa inédita, e quase ganhou uma das vezes. Foi assim que eu tomei contato com ela. Depois, uma inspiração para todos nós pela firmeza. Ela participou da CPI da Covid. Eu tive a honra de ser convidada por Simone para coordenar o programa econômico na sua candidatura à presidência da República. Simone fez questão de ter uma chapa puro sangue de mulheres e ter seu programa coordenado por mulheres. Ela sabe a importância da participação das mulheres na política para ampliar o debate, para pensar nas políticas sociais, para incluir políticas de diversidade, de igualdade de gênero, e ela tem, no Ministério do Planejamento, colocado na prática todas as promessas de campanha que fez, tanto na igualdade de gênero, quanto no planejamento de longo prazo, uma perspectiva de um país, de projeto de país. Simone é uma mulher inspiradora. Helena Landau, economista, que honra, advogada. vindo dela, né? Forte. Não, e vindo dela, que abriu caminhos, né? Quando ela atuou de forma muito veemente, né, na equipe econômica, nós estamos falando de uma era, mais ou menos 20 anos atrás, onde as mulheres que assumiam espaços públicos de poder, assumiam ministérios da assistência social, da educação, sem nenhum demérito, que são pastas importantíssimas. Mas você não falava de uma mulher chefiando uma equipe econômica, né? Então, vindo dela, eu acho que é um exemplo, a gente não podia terminar melhor esse programa, né? Muitas mulheres me inspiraram, o que eu quero não é inspirar ninguém, mas eu quero ser exemplo, o bom exemplo. Se eu não for um mau exemplo, eu já estou satisfeita, né? Que eu seja um bom exemplo para essas jovens que estão vindo aqui. Acima de tudo, que mulher, lugar de mulher não é só onde ela quiser, né? Que nós temos que ter sempre coragem, porque o que não nos falta é amor. Às vezes, muitas vezes, nos falta coragem de enfrentar e de lutar pelo aquilo que está dentro do nosso coração. Então, é isso. Se eu pudesse passar alguma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo, né? Coragem, persistência, vocês podem chegar onde vocês quiserem. É isso. Ministra, muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. A gente fica muito feliz com a sua participação. Não, eu que agradeço.
Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, ministra. Muito obrigada também a você aí do outro lado que ficou com a gente até agora no 3 em 1. Até o nosso próximo encontro. A gente se encontra. Até lá, tchau. Tchau.